Rádio Teofania Alvorecer, 91.5 FM. Apresenta o programa O que a Bíblia diz. Um tempo de ensino e reflexão na palavra de Deus. Venha compartilhar conosco um momento de edificação para nossas vidas. O que a Bíblia diz. Todas as sextas às 20 horas. Ligue o coração, Abra a mente e deixe Deus falar com você. Olá a todos, então aqui estamos iniciando mais um programa O que a Bíblia diz. E o nosso tema de hoje é a respeito da Páscoa, né? Tivemos essa semana aí comemorativa aí da Páscoa. E hoje nós queremos falar sobre a origem da Páscoa, né? O significado dela para nós, como era comemorada no Antigo Testamento, naqueles tempos bíblicos, né? E como nós devemos ver a Páscoa hoje, o que ela significa para nós, né? E esse será, então, o nosso assunto de hoje, no nosso programa. E o nosso texto áureo do programa de hoje, ele se encontra em João, no capítulo 1, porque veja que muitos colocam como o animal símbolo da Páscoa um coelho, né? Mas eu digo que o animal símbolo da Páscoa, se é que deveria ter um animal, seria um cordeiro, né? E aqui, então, que foi o que João Batista falou, quando ele viu Jesus, né? Que se aproximava dele em João, capítulo 1, no versículo 29, que nos diz: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, logo após nós ouvirmos esse louvor, nós vamos entrar então na primeira parte da palavra, que é falando sobre a origem da Páscoa. Do céu por mim desceu, sentiu as minhas dores, minha dívida pagou. Sou livre por sua morte. Cordeiro de Deus em meu lugar se entregou, se derramou por mim na cruz, morreu. Hoje vivo estou, aleluia, Cordeiro de Deus. Aleluia, voltamos aqui então. E você viu que esse louvor, ele falou sobre o Cordeiro de Deus, né? E atribuindo isso a Jesus, conforme também nós lemos aqui o texto áureo, né? Onde João Batista chamou Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim que ele viu Jesus. Mas de onde vem essa origem? Por que motivo, então, Jesus foi chamado de o Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo? Vamos falar aqui sobre a origem da Páscoa. E você que conhece a Bíblia, né? Você vai esperar que quando eu falo sobre a origem da Páscoa, eu vou lá em Êxodo capítulo 12, né? Porque lá é que fala realmente sobre a primeira Páscoa que foi comemorada. Mas se eu disser para você que a origem da Páscoa é muito anterior a isso. A origem da Páscoa, na verdade, é anterior até mesmo ao nascimento de Isaac. Você sabia disso? Olha só, eu vou ler para você aqui, então, o começo de tudo. No capítulo 15 de Gênesis, Deus ele vai dizer para Abraão o seguinte, antes de ele ter Isaac, né? Ele vai dizer assim, ó, então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e a afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, será sepultado. E a quarta geração tornará para cá,
porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Aqui, Deus está profetizando para Abraão aquela leitura que você, quem sabe, esperava que eu fizesse, lá em Êxodo 12. Veja que aqui, olha só, quando ele diz assim, de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, ele está se referindo ao Egito. Né? Aqui está falando sobre o Egito. Nós vamos, depois, quando nós lermos a história do Egito, nós vamos entender que aqui Deus está profetizando. Né? Servi-los-á e afligi-la-ão, 400 anos. Foi o tempo, né, mais ou menos, em que o povo de Deus lá, Israel, ficou servindo ao Egito. Né? E também vai dizer que julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda. Julgarei a gente, nós vimos lá, nós sabemos que Deus ele lançou aquelas 10 pragas sobre o Egito e depois eles saíram de lá com grande fazenda também, o que nós vamos ver. Aqui fala também da 4ª geração. Aí nós temos então Abraão, Isaque, Jacó e depois José, né, do Egito. Então nós vemos ali que 4 gerações depois, então, são as gerações que realmente vão sair depois do Egito, né, na 4ª geração, vão sair do Egito e vão voltar, então, para a terra de Canaã. Então, aqui, Deus ele já anunciava, né, veja que antes de Isaque nascer, antes de Jacó nascer e antes de José nascer, Deus já havia dito que o povo serviria no Egito por 400 anos e ele realmente serviu por mais de 400 anos. Aqui tem um comentário na Bíblia de Estudo Pentecostal dizendo assim, em terra que não é sua. Deus disse a Abraão que seus descendentes seguiriam para o Egito e seriam oprimidos por 4 séculos, uma cifra arredondada dos 430 anos que realmente foram passados ali. Agora, como aconteceu essa situação aí lá do Egito? Né? Veja que depois, né, nós sabemos Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e então Jacó ele vai ter seus filhos, vai ter ali José, que teve aquele sonho, né, que os irmãos ficaram com inveja daquele sonho. Os irmãos acharam que ele estava querendo se engrandecer para cima dos irmãos e que ele sendo o 10º filho, ele não poderia querer ter direito de primogênito. Né? E eles diziam, não, esse aí é um sonhador, ele acha que vai governar sobre nós. Né? Vai acontecer que eles vão vender José para o Egito e lá José vai decifrar o sonho de Faraó e vai se tornar governador do Egito. Assim, como ele foi bem sucedido e as coisas no Egito foram bem, quando a família de José descobriu que ele estava vivo, né, e foram até lá, e eles então tiveram aquele encontro, né, vai ter muita história aí, que a gente vai pular essas histórias, né, mas o fato é que Faraó estava muito contente com José. E então, quando ele soube que aquela família era a família de José, ele disse, não, traga a tua família para cá, e eles morem no melhor aqui da terra, e os teus irmãos sejam maiorais aqui. Então, a família então Jacó foi com seus filhos e sua descendência, né, para a terra do Egito, moraram no melhor da terra lá, enquanto aquele faraó existia. Né? Então, mas lá em Êxodo vai começar, já no capítulo 1, Êxodo vai começar ali dizendo que depois que José morre, muitas gerações depois, vem um faraó que não conhecia José. Então ele não conhecia, não sabia o que José havia feito pelo Egito. Ele sabia que havia um povo ali que era muito numeroso e que, quem sabe, aquele povo viesse a tomar consciência, né, do quanto eles eram fortes, né, pelo seu número, e então eles poderiam, quem sabe, resolver tomar o poder. Então, assim, antes que eles pensassem nisso, ele resolveu oprimir aquele povo, e ele oprimiu então, esse povo, e conforme a profecia que nós lemos ali, né, passaram-se muitos anos, gerações, centenas de anos, 400 anos, né, 430 anos foi o total que eles ficaram lá. Deus, então, vai levantar Moisés. E levanta Moisés para libertar o povo do Egito. E vai dizer para ele e vai repetir para ele que, então, que aquele povo sairia de lá com grande fazenda. Né? José, então, vai ser o porta-voz de Deus para Faraó. Mas a Bíblia diz que Deus iria endurecer o coração de Faraó justamente para fazer juízo contra os deuses do Egito. E o que acontece? O Egito tinha um deus para cada coisa. E justamente nessa cada coisa de cada deus, foi justamente que Deus fez lançou aquelas pragas. Por exemplo, tinha o deus do Nilo. E Deus, ele tornou em sangue as águas do Nilo. E o que acontece? O deus do Nilo não pôde fazer nada. Então, ali Deus provou que ele era maior e mais poderoso do que todos os deuses
do Egito através dessas pragas. Veja que quando Deus lançava uma dessas pragas, Faraó então dizia para Moisés que ele iria libertar o povo, mas depois que Deus retinha, né, e parava, cessava a praga, ele voltava atrás e não libertava o povo. Mas vai acontecer na 10ª praga, que agora Deus então, ele já provou seu poder, né, e agora ele quer libertar o seu povo. Agora ele quer que o povo saia de lá. E ele vai então dar a seguinte ordem. Aí nós vamos ler, agora sim nós vamos ler o Êxodo capítulo 12, né, que quem sabe você esperava que eu lesse. Então Deus ele vai dizer o seguinte, em Êxodo capítulo 12, eu vou ler salteados aqui os versículos para a gente ter uma compreensão. Versículo 3, Êxodo capítulo 12, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Está vendo? Ó? Cordeiro. Aí a origem do cordeiro está aqui, ó, de chamar Jesus de cordeiro. Ó, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Versículo 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras na verga e nas portas e nas casas em que o comerem. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Então veja, aqui já está fazendo uma alusão a Jesus. Porque veja que o cordeiro seria um cordeiro que seria um cordeiro de 1 ano, né, demonstrando ali a inocência, né, e sem mácula, sem mancha, né, então como Jesus ele não tinha pecado, né. Veja que era para tomar do sangue desse cordeiro, né, e marcar as ombreiras das portas. Por quê? Porque o anjo da morte, veja que Deus enviaria o anjo da morte, e ele iria ferir o primogênito de cada uma das casas do Egito. Mas acontece que no meio do Egito havia ali o povo de Deus. Então, é claro que Deus tem poder para diferenciar, mas ali foi uma questão também de obediência. Veja que Deus, ele vai dizer então para que eles tomassem, olha bem, o sangue do cordeiro, então, está repetindo? O sangue do cordeiro, e marcasse os umbrais das portas das casas. Então está dizendo aqui que quando o anjo da morte ele visse o sangue marcando a porta da casa, ele sabia que ali tinha alguém que era do povo de Deus e que não deveria ser morto. Assim, ele passava por cima, e a palavra Páscoa significa passar por cima. Esse é o significado. Quando o anjo visse a marca do sangue do cordeiro numa casa, ele passava por cima, né? E ali, então, naquela casa ali, ele ficava livre da morte, né? Por causa do sangue do cordeiro. Então, veja que aqui faz uma alusão a Jesus, né? Porque conforme lá em Apocalipse 22, versículo 14, né? Assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, assim como aquele cordeiro, ele livrou o povo da escravidão do Egito, né? Por isso Jesus foi chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Jesus ele é o Cordeiro de Deus que nos tirou da escravidão do pecado. Então agora nós vamos ouvir então mais um louvor, e após esse louvor nós vamos ver como era comemorada a Páscoa então no Antigo Testamento, nos tempos bíblicos. Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor,
O autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E a minha vida, como é que estava? E quando a minha história parecia chegar ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Glórias a Deus, eu estava ouvindo esse louvor, já estava sendo tocado já por ele, né? Pelo que ele fala, né? Jesus, ele é o plano perfeito. Veja que ali diz assim que quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou, né? E quando tudo parecia estar perdido, naquela cruz o teu sangue me libertou, né? Foi assim na minha vida, foi assim na vida de você, quem sabe que está ouvindo esse programa, né? Mas veja que depois daquele tempo ali, antes eu quero até mencionar aqui os irmãos que já estão aqui ouvindo a programação, estão aqui, fazendo comentários aqui. Tem a irmã Márcia Freitas, que vai ter o programa daqui a pouco mais, o programa Momento com Cristo, né, que vai estar estreando o programa. O irmão José Silva também. O Rafael Daros, ele está dizendo aqui, a paz do Senhor, meu amigo Júlio César Biana, estamos na companhia da programação aqui na cidade de Santo Cristo, noroeste do estado. E, deixa eu ver, tem mais, noroeste do estado. Grande abraço, louva a Deus pela sua vida. Muitos estudos que me deste, hoje coloco em prática. Deus abençoe. Aleluia, Rafael. Meu amigo Rafael aí, que nos conhecemos na cidade de Rolante, lá, um grande amigo. Que bom então, irmão, que você está aí praticando, né? Já vi algumas pregações tuas em alguns lugares aí. Que bênção, né? Que bom a gente poder saber dessas notícias dos irmãos. Também o irmão Gilberto, que tem um programa também que logo mais vai ser assistido aqui, às 10 horas, o programa Falando do Reino, né? Está aqui também na programação, assistindo a programação. A minha esposa, a Lucelena, deu ali uma boa noite. O Guga Castro, a irmã Milene Vitória, o irmão Arione da Rosa, o irmão Arione também, a irmã Sandra, esposa do irmão Gilberto, né? E outros irmãos também que estão aí assistindo a programação, mas que não comentaram, mas que estão ligados na programação. Agradeço a audiência, né, dos irmãos que estão aí ligados na programação. Então, vamos falar aqui sobre como era, então, comemorada a Páscoa, porque a partir dali, veja que naquele versículo, no último versículo que foi lido ali, no versículo 13, depois no 14, Deus ele vai dizer assim, e este dia vos será por memória, e celebrá-lo eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, Deus ele ordenou que aquele dia, então, o dia da saída deles do Egito fosse comemorada, né? Então, eu tinha comentado antes, assim, só voltando um pouquinho, eu tinha comentado que eles iriam sair dali com grande fazenda, né? Então, depois que o anjo, eu pulei essa parte de quando os primogênitos foram feridos ali e tudo mais, né? Mas vai acontecer que nessa última praga, porque o faraó, ele era contra o povo, mas o povo do Egito, eles viam que o povo de Deus realmente era o povo de Deus, temiam o Deus, né, daquele povo, mas agora eles vão chegar, vai ter um versículo ali que vai dizer assim, o que vocês precisam, mas praticamente isso, né? O versículo 33 do capítulo 12, vai dizer assim, e os egípcios apertavam ao povo, apressando-os para lançá-los da terra, porque diziam, todos seremos mortos, né? Então, eles fizeram uma pergunta para eles aqui. Eles vão dizer assim, o que vocês precisam para vocês sair daqui?
Por isso é que vai dizer que eles saíram com grande fazenda, porque aí os egípcios começaram a dar de tudo, toma aqui, preciso de uma coisa, toma, mas vai. Então eles saíram realmente com grande fazenda, com muitas coisas que eles ganharam dos egípcios, para que eles fossem de uma vez embora, porque o povo temia que daqui a pouco todos nós vamos morrer, né? Porque Faraó não quer libertar vocês, não quer deixar vocês irem. Nós vamos conhecer a história, sabemos que depois, então, o Faraó vai perseguir e vai ter a situação no Mar Vermelho ali, onde Deus abre o mar para o povo passar, e quando o Faraó está com todo o seu exército dentro do mar, então Moisés ele retira ali o cajado que estava sendo apontado para a água se dividirem, e então as águas se fecham novamente, e Faraó então morre com todos os seus soldados, e o povo, conforme tem até um hino que diz, né, que ele canta do outro lado o hino da vitória. Aí eles vão comemorar a Páscoa. Deixa eu ver aqui. E aqui na Bíblia de Pentecostal descreve mais ou menos como era essa comemoração. Vai dizer assim, a Páscoa na história israelita. A partir daquele momento da história, o povo de Deus ia celebrar a Páscoa toda a primavera, obedecendo às instruções divinas de que aquela celebração seria estatuto perpétuo, conforme nós lemos ali, né, no Êxodo 12, versículo 14. Era, porém, um sacrifício comemorativo, exceto o sacrifício inicial no Egito, que foi um sacrifício eficaz. Antes da construção do templo, em cada Páscoa, os israelitas reuniam-se segundo as suas famílias, sacrificavam um cordeiro, retiravam todo o fermento de suas casas e comiam ervas amargas. Mais importante, recontavam a história de como seus ancestrais experimentaram o êxodo milagroso na terra do Egito e sua libertação da escravidão ao faraó. Assim, de geração em geração, o povo hebreu relembrava a redenção divina e seu livramento do Egito. Uma vez construído o templo, Deus ordenou que a celebração da Páscoa e o sacrifício do cordeiro fossem realizados em Jerusalém, né? Então, aí a partir da construção do templo, então, modificou a forma de se comemorar a Páscoa. Aí era comemorado em Jerusalém, e veja que, por exemplo, a Bíblia registra ali aquela parte onde Jesus era menino, com 12 anos de idade, e no caso, eles moravam em Belém, né? José e Maria com Jesus moravam em Belém. Mas a cidade onde ficava o templo era Jerusalém. Então, Jerusalém, naquele tempo ali, eles já se preparavam para receber as pessoas que vinham de outras cidades em função da Páscoa, naquela semana ali, né? Então, eles vinham de outras cidades, assim, de Belém até Jerusalém, levava 3 dias de viagem. Foi quando, então, José e Maria foram até lá. E quando eles voltam, eles vão dar a falta de Jesus. Você lembra dessa passagem? Eles voltam e procuram, porque eles andavam sempre em grupo, em comboio, assim, né? Por quê? Por causa dos perigos que havia naqueles lugares desérticos. Tinha ali os nômades, né? Aqueles bandidos do deserto que atacavam. Então, eles sempre viajavam no maior número possível de pessoas para que um pudesse ajudar o outro a se defender de algum ataque, né? E vai acontecer, então, que quando eles voltam, a Maria dá falta de Jesus, procura, quem sabe, num lugar e no outro, né, com alguém, e vê que ele não estava com eles. Ela volta e vai encontrar ele vai dizer, por que tu fizeste isso conosco? Nós estávamos te procurando por todo lugar. E ele vai responder, né? Você não sabe que me convém estar na casa de meu pai? Então, essa situação aí aconteceu num dia, numa semana de comemoração da Páscoa, né? Então, aonde eles iam, então, sempre visitar a Jerusalém, né? Jerusalém, então, em função disso, virou praticamente uma cidade turística, uma festa onde já se preparavam para receber as pessoas que vinham de outras cidades. Assim, e em Jerusalém, então, eles entregavam o cordeiro para os sacerdotes, e os sacerdotes, então, sacrificavam o cordeiro, e assim as pessoas recebiam, assim era comemorada, então, a Páscoa. E aqui tem alguns comentários aqui, que eu quero, que fazem uma alusão a Jesus, né? Que vai dizer assim, a Páscoa e Jesus Cristo. Ó. Para os cristãos, a Páscoa contém rico simbolismo profético a falar de Jesus Cristo, né? O Novo Testamento ensina explicitamente que as festas judaicas são as sombras das coisas futuras. É como eu falei, né? A sombra das coisas futuras. Aquele cordeiro sacrificado lá,
veja que ele já fazia uma alusão, né, a Jesus, ele já prefigurava Jesus, né, que conforme eu já havia dito, né, ele, assim como aquele cordeiro libertou o povo da escravidão do Egito, assim Jesus nos libertou da escravidão do pecado, né? E tem aqui algumas curiosidades, aqui a parte 1 aqui diz assim, ó, o âmago do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Deus tirou os israelitas do Egito, não porque eles eram um povo merecedor, mas porque ele os amou e porque ele era fiel ao seu conserto. Semelhantemente, a salvação que recebemos de Cristo nos vem através da maravilhosa graça de Deus, né? E assim vai falar sobre algumas coisas, conforme veja que também o cordeiro macho será separado para a morte, tinha de ser sem mácula. Esse fato prefigurava a impecabilidade de Cristo, o perfeito Filho de Deus. Também alimentar-se do cordeiro representava a identificação da comunidade israelita com a morte do cordeiro. Morte esta que o salvou da morte física. Assim como no caso da Páscoa, somente o sacrifício inicial, a morte dele na cruz, foi um sacrifício eficaz. Realizamos em continuação a ceia do Senhor, como um memorial em memória dele. Depois nós vamos falar sobre a Páscoa, o que ela significa nos nossos dias, depois de nós ouvirmos esse terceiro louvor aqui. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vamos nas mãos, seu corpo passou aqueles momentos de dor. O mestre a chorar, por você, que ele mostrou tanto amor. Ele carregou minha cruz. A paz do Senhor. Estamos aqui, voltando então aqui, e temos apenas 7 minutos, né? Nós iríamos falar um pouco mais, mas aqui eu vou falar bem rapidinho então sobre a última Páscoa. Veja que nós lemos sobre a primeira Páscoa, né? Em Mateus capítulo 26, o subtítulo da minha Bíblia fala sobre a última Páscoa e a Santa Ceia, né? Porque conforme nós vimos também antes, Jesus ele mudou, né, a Páscoa para a ceia. Ele transferiu isso, e isso está nessa passagem aqui em Mateus capítulo 26, no versículo 17 em diante, né? Ali fala sobre a celebração da Páscoa, e eu já vou ler direto no versículo 26, que diz assim, ó, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, e disse, tomai, comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Tem também uma parte onde ele vai dizer também, fazei isso em memória de mim todas as vezes que vos reunirdes. Agora, eu quero também, esse louvor que nós ouvimos aí, ele fala, né, sobre o Getsemane, né, onde Jesus ele sofreu realmente muito por nós. Aqui na Bíblia do Instituto Pentecostal fala sobre o sofrimento de Jesus, parte 1, 2 e 3. E aqui é revoltante de ver a falta de respeito, né? Aqueles soldados esbofetearam Jesus, cuspiram no rosto dele, debocharam dele, né? E bateram muito nele, né? O que ele passou, conforme esse louvor diz, foi por você, né? Por mim e por você
foi o que ele passou como um cordeiro. Também tem uma parte da Bíblia que diz que ele foi como um cordeiro manso, mudo, né, ao matadouro, né, entregando então a sua vida por nós, para que nós hoje tivéssemos vida e tivéssemos essa chance, né, de obtermos a vida eterna. Então Jesus, ele deu a sua vida por nós, assim como aquele cordeiro lá do Egito, né, libertou aquelas pessoas do Egito, daquela escravidão. Jesus nos deu então uma nova vida, né, e hoje nós somos livres do pecado por causa do seu sacrifício, que não foi uma coisa fácil, não, foi muito difícil, realmente, o que ele chegou a dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, né, mas seja feita a tua vontade e não a minha, né? E ele passou isso por nós, né? Mas eu quero encerrar aqui com um versículo que ele diz aqui nessa passagem de Mateus 26, que diz assim, e digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Veja que, assim como ele fez aquela última ceia com os discípulos, ele está dizendo assim, a partir daqui eu não vou mais beber desse vinho, não vou participar mais com vocês, mas eu vou voltar um dia e vou buscar vocês, e aí sim vocês vão sentar à mesa comigo e vão cear junto comigo. Veja que hoje nós ceamos aqui, né? Nós temos o culto de ceia nas terças aqui, e conforme a data de cada igreja, nós fazemos essa ceia, mas vai ter o dia, meu irmão e minha irmã, em que nós iremos sentar à mesa, nas bodas do Cordeiro, iremos sentar à mesa juntamente com Cristo, né? Para cearmos com Ele, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui nós não temos mais tempo, né? Mas muito obrigado por você que esteve aqui assistindo essa programação. E agora nós vamos iniciar um novo programa, o programa da cantora e apresentadora Márcia Freitas, que já está aqui. Vocês devem estar vendo ela ao lado do esposo dela aqui atrás de mim, né? Que é o programa Momento com Cristo, que vai iniciar, então, a partir de agora. Então, aqui eu agradeço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. O que a Bíblia diz? Todas as sextas, às 20 horas, ligue o coração, abra a mente. Todas as sextas, às 20 horas, ligue o coração, abra a mente e deixe Deus falar com você. A Rádio Teofania Alvorecer apresenta o programa O que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz. A Rádio Teofania Alvorecer apresenta o programa